Olá pessoal, hoje a gente vai estar falando sobre envernizamento de madeira. A gente vai passar uma série de dicas para vocês e para que vocês façam os procedimentos corretos. Você pode se aprofundar no assunto. Sou Beto Oliveira, prazer em estar com vocês. Vocês são extremamente bem-vindos ao canal. Curta, se inscreva, deixe seu like, deixe seu comentário, diga aquilo que você quer aprender e a gente vai estar desenvolvendo para vocês, tá bom? Então a gente vai estar falando sobre o envernizamento de madeira. Quando você quer envernizar uma madeira, a primeira coisa que você vai ter que verificar é o nível de imperfeição que está a superfície dessa madeira, né? Se ela está manchada, se ela tem resíduos, se ela tem mancha de óleo. Então, às vezes, por exemplo, você pega uma madeira de uma madeireira e ela vem aquele corte bem grosseiro, cheio de marca da serra que passou. E pode ser que você tenha que iniciar com lixa 60, 80. 60 já é uma lixa bem grosseira para você tirar imperfeições realmente que estejam salientes na superfície da madeira. 80 você vai ver a necessidade, porque se você iniciar com uma lixa de uma grana elevada, grana é de granulometria, né? Ou seja, uma areia não, o abrasivo da lixa estiver muito fino, você vai ter muito trabalho e às vezes não vai conseguir eliminar aquela imperfeição, aquela mancha, aquele defeito. Então, dependendo da superfície da madeira, você vai verificar o tipo de lixa, a grana da lixa que você deve utilizar. Então, existe uma progressão de lixas, né? Você sempre vai aumentando de 50% em 50%. Quando você não encontra o número exato, você vai para a mais próxima, e esse é o acabamento que você dá na madeira. Caso tenha manchas de óleo, talvez você tenha que lavar com detergente, esperar secar para prosseguir o tratamento, um detergente neutro, né? Então, a limpeza, o lixamento, a remoção de resíduos, depois que você lixou, você vai tirar todo aquele pó. Pode passar um pano levemente umedecido para grudar o pó, tirar tudo, espanar, né? Agora nós vamos falar da aplicação de fundo. Veja bem, tem que imaginar, você está com a madeira purinha lá, você limpou, lixou, deixou ela pronta. Qual é o passo que você pode seguir? Você pode preparar um verniz com uma diluição um pouco mais forte, se for a base de solvente ou a base de água, para ser a primeira camada e ele servir como seladora. Lembrando que seladora é para madeira e seladora é para parede, reboco, alvenaria. Então não pode misturar os dois produtos. Seladora só serve para madeira e para situações internas, móveis que vão ficar dentro da casa, protegido do sol, chuva. Agora, áreas externas, alvenaria é o selador acrílico, tá bom? Só para sanar essa confusão, às vezes, que ocorre entre um e outro. Madeira, seladora, alvenaria, selador acrílico. Então, veja bem, se você passar a seladora na madeira, você vai fechar a porosidade dela e o verniz vai se alastrar mais, vai formar uma película, vamos dizer assim, mais firme, o verniz vai render mais, entendeu? É uma maneira de você fechar a porosidade. Caso você não use a seladora, a primeira demão de verniz, ou a base de água ou a base de solvente, você pode diluir um pouco mais para que essa primeira demão exerça o papel dessa seladora. Um acabamento extremamente fino, a gente falou de pegar uma madeira grosseira aí, colocar uma lixa 60 e tal. Vamos dizer assim, o máximo que você vai chegar na madeira, assim, diretamente no lixamento da madeira, não no lixamento de tinta, de verniz que já está sobre a madeira. No máximo até 300, lixa 350, 360, no máximo, entendeu? Para dar um acabamento aí seria extremamente fino, você deixar a situação praticamente perfeita,
Aí essas lixas de grana elevada, 360, aí seria interessante você realmente ter passado o selador, que ela vai dar um acabamento, você vai tirar o brilho, e aí vai a camada final de verniz, onde você ou deve usar rolo de espuma, pode ser rolo de lã baixa também, ou você vai usar os pincéis de cerdas loiras, eles deixam menos marco, proporcionam um acabamento melhor. E a respeito do lixamento, sempre no sentido dos veios da madeira, entendeu? Sempre no sentido dos veios da madeira. No caso de repintura, você tem o verniz, tem a película lá aplicada, você vai verificar o seguinte: se esse verniz estiver em boas condições, você vai quebrar uma lixa, pode ser uma lixa 220, só para fosquear, tirar o pó, passa o pano levemente umedecido, tira esse pó e aplica a nova camada de verniz. Se ele estiver desplacando, queimado que eu digo, ele forma umas manchas brancas, ele se deteriorou, aí você vai ter que raspar, tirar totalmente esse verniz e aplicar um novo, iniciar o processo de lixamento e aplicar um novo, tá bom? E agora a gente vai falar, só para finalizar, dos vernizes Stain. Vernizes Stain. Gente, o verniz Stain, seja a base de água, seja a base de solvente, tem uns que vêm preparados já para uso, não tem diluição nenhuma, é só abrir a lata e usar. Mas é muito importante, o verniz Stain, ele é para ir diretamente na madeira que nunca foi aplicado verniz nenhum. Você não pode usar o stain sobre um verniz que forma película, que são o copal ou triplo filtro solar, marítimo. Você não pode usar ele sobre verniz que formam película, é diretamente na madeira. Porque o verniz stain, na minha opinião particular, é o verniz que eu tenho preferência de usar sempre, porque ele não forma película, ele impregna os veios da madeira, ele penetra na madeira, nos veios, e a restauração desse envernizamento é só aplicar outro e está resolvido. Entendeu? Seja em deck de piscina, seja no madeiramento, ele tem a base de água, ele tem a base de solvente, como eu já falei, e é a maneira mais fácil de restaurar o madeiramento, entendeu? Só que tem que ir direto na madeira, não pode ter película de outro verniz, como eu falei, copal, triplo filtro solar, não pode, ele é diretamente na madeira, tá bom? É um verniz impregnante, ele penetra, ele não tem o brilho do verniz que forma a película, o brilho dele é mais suave, porém, a restauração desse tipo de envernizamento é muito mais prática e eficiente do que o verniz que forma película. E outro detalhe, se você for tratar uma madeira contra cupins, pragas, que eventualmente ataquem elas, você deve fazer isso também com a madeira pura, sem verniz nenhum, nem o stain nenhum. Porque senão, se você usar um verniz que forma película, você está blindando essa madeira. Você joga o inseticida lá para matar o cupim e ele não penetra na madeira porque tem uma camada de verniz. Você lacrou a madeira, entendeu? Lacrou. Então, tratamento de envernizamento tem que ser com a madeira pura, sem verniz nenhum. Aí depois você pode partir para o processo de verniz de forma película, que é o copal, o triplo filtro solar, o marítimo, ou o verniz que não forma película, que é o estanho impregnante. Eu me inclino sempre para o stain pela facilidade da manutenção futura e ele também fica muito bonito, tá bom? Então, essas são dicas que eu estou passando para vocês, importantes, para que vocês tenham, vamos dizer assim, um norte no envernizamento e no tratamento de madeira. Eu agradeço a presença de vocês, curtam o nosso canal, vocês são muito importantes, a presença de vocês no nosso canal é muito importante, dê sua opinião, se inscreva, se você não é inscrito, porque a gente vai estar sempre dando dicas para todo mundo aí gratuita, tá bom?
É muito legal interagir com vocês. Então, se inscreva no canal, deixe seu like, deixe seu comentário. E você é bem-vindo. Forte abraço.